Você sabe o que são parasitas? São seres vivos que dependem de outros organismos para conseguir os nutrientes necessários à sua sobrevivência. O parasita pode viver muitos anos em seu hospedeiro sem causar grandes malefícios, pois não prejudica suas funções vitais. Entretanto, alguns deles podem levar o organismo à morte. Neste caso, porém, o parasita sucumbirá junto com o hospedeiro, uma vez que, através dele, que se beneficiava. Dentre as diferentes espécies de parasitas, existem os parasitas facultativos, que são assim chamados por não necessitarem unicamente de um hospedeiro para sobreviver. Essa espécie é capaz de sobreviver tanto dentro, na forma parasita, quanto fora, vida livre, de outro organismo vivo. É o caso das larvas de moscas, que podem desenvolver-se tanto em feridas necrosadas ou em matéria orgânica em estado de decomposição. O parasita é capaz de se reproduzir disseminando seus ovos, e estes costumam infectar outros hospedeiros, dos quais eles retiram seus meios de sobrevivência através do parasitismo. Eles podem ser transmitidos entre os seres humanos através do contato pessoal ou do uso de objetos pessoais. Podem também ser transmitidos através da água, alimentos, mãos sem devida higienização, poeira, através de solo contaminado de larvas, por hospedeiros intermediários e por muitos outros meios. Os seres que parasitam o homem são divididos em 5 filos. Protozoa, composto por seres unicelulares e microscópicos, como a giardia. Plateumintos, vermes de forma achatada, como a Taenia solium. Nematoda, vermes de forma arredondada, exemplo, Ascaris lumbricoides. A acantocéfala, vermes de forma arredondada com pseudosegmentação. E artrópoda, formado por insetos, ácaros em geral, como aracnídeos ou insetos. Curiosidade: a parasitologia é a ciência voltada ao estudo dos parasitas, e os cientistas que atuam nessa área estudam o ciclo de vida dos parasitas, doenças transmitidas, formas de combate aos parasitas humanos, genética e morfologia desses seres. Foi descoberta uma espécie de verme que infecta os peixes. O parasita atua no cérebro deles, fazendo com que nadem na superfície do rio de forma louca e suicida, sendo imediatamente capturados por pássaros que são infectados pelos parasitas sem saber. Da mesma forma como esses parasitas atuam, o pecado entrou no mundo. Através de Satanás, um anjo caído, o pecado foi infiltrado nesse mundo, e aquilo que Deus criou que era perfeito se tornou imperfeito, e o ser humano que era puro se tornou impuro e age de forma louca e suicida. No estudo de hoje, nós iremos falar sobre os infiltrados e como que Deus fez um plano de resgate para a humanidade. Lúcifer, no céu, antes de sua rebelião, era um anjo nobre e o mais alto em honra depois de Cristo. Ele era um querubim guardador e o seu rosto resplandecia a glória de Deus. Era amado e respeitado por todos os anjos. Mas em seu coração começou a nascer orgulho e inveja contra Cristo. Deus reuniu todos os seus anjos e os fez conhecer a sua decisão de que Cristo deveria ser respeitado e que sua palavra deveria ser tomada como sua própria. Satanás ficou com muita inveja e raiva daquilo que Deus tinha dito. E quando todos os outros anjos se curvaram, se prostrou junto. Mas ao sair da presença de Deus, começou a incitar os outros anjos contra Cristo, na tentativa de tomar o seu lugar. Satanás argumentava que tudo isso que ele fazia era em defesa dos próprios anjos, que Cristo ia se tornar uma pessoa que ia tirar a liberdade dos anjos e impedi-los de viver livres. Então Satanás começou a minar, a espalhar mentiras a respeito de Cristo e de Deus. Vamos abrir junto a Bíblia em Ezequiel 28, versículo 14 e versículo 15. E diz assim: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes.
Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Satanás, então, ele começa a tentar mudar a cabeça dos anjos e fazê-los se rebelarem contra Deus. Ele acreditava que se os anjos se rebelassem contra Cristo, Deus retiraria Cristo da posição que ele estava e colocaria Lúcifer em seu lugar. Mas Deus, ele incessantemente tentou alcançar Lúcifer e estender seu perdão e estender sua misericórdia para ele. Mas Lúcifer era orgulhoso e não queria reconhecer que estava errado. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 14, verso 12 ao verso 14? E diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus? Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como Altíssimo. Os anjos, eles começaram a ficar confusos, porque Satanás, ele argumentava de forma convincente. E muitos anjos acreditaram naquilo que Satanás tinha dito. Cristo e os seus anjos, então, começaram a conversar com os anjos e explicar aquilo que Satanás tinha confundido. Mas Satanás decidiu, então, tomar à força o céu e aquilo que pertencia a Cristo. Então, Cristo e seus anjos tiveram que expulsar Satanás do céu. E os anjos que seguiam a ele, para que o pecado, então, saísse do céu. Ellen White, a nossa profetisa, explica que se o pecado tivesse uma explicação, se o pecado tivesse uma justificativa, então não seria pecado. E o pecado é a transgressão da lei. E a lei, a essência, é quem Deus é. A lei, ela estava acima dos anjos. E Cristo concedeu aos anjos misericórdia, concedeu aos anjos oportunidade de salvação, de arrependimento. Mas eles não se arrependeram e precisavam ser expulsos do céu para que o céu pudesse estar novamente em paz, em harmonia. Mas Deus, em sua eterna sabedoria, ele sabia que não podia destruir Satanás e seus anjos naquele momento, porque as mesmas dúvidas que Satanás tinha feito brotar no coração dos anjos caídos, ele fez com que todo o universo tivesse. E se Deus destruísse Satanás e seus anjos naquele momento, Deus seria visto como um Deus de terror, e ele faria com que os seus súditos, então, o seguissem não por amor, mas por medo. E Deus não quer que nós tenhamos medo dele, ele quer que nós o amemos e que nós sigamos ele porque nós o amamos. Em Apocalipse 12, no verso 7 ao verso 9, nós encontramos uma descrição do que aconteceu. Vamos abrir a Bíblia juntos? E diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Satanás, então, não sabia o que fazer. Ellen White descreve que ele ficou temeroso do que ia acontecer, porque ele sabia que já não tinha mais chance de voltar ao céu. E os anjos que o seguiram o olhavam como um líder. E agora ele teria que tomar uma posição, uma atitude. Deus, então, decidiu criar o universo e o ser humano. E ele e Cristo se reuniram
e juntos participaram da criação. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 1, 26. E diz assim: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Deus, junto com Cristo, criaram todo o universo. E antes de que o ser humano, a nova raça criada por Deus, pudesse ser considerada leal a Deus, eles precisavam passar pelo teste, pela prova. Então Deus colocou no meio do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não porque ele queria que o ser humano falhasse, pecasse, caísse, mas porque ele sabia que se não tivesse a opção, nós não seríamos pessoas livres, nós não seríamos livres a escolher se queríamos seguir ele ou não. Então ele permitiu que nós tivéssemos a opção de escolher. E a consequência da rebelião de Satanás é vista no Jardim do Éden. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus, ele colocou a árvore, ele orientou Adão e Eva. E quando Satanás decidiu atacar Adão e Eva, Deus enviou seus anjos para orientarem Adão e Eva. Eles sabiam que não deveriam se separar, eles sabiam que deveriam se guardar contra as artimanhas de Satanás. Os anjos contaram para Adão e Eva tudo aquilo que tinha acontecido no céu, todas as dúvidas que Satanás tinha gerado e a expulsão de Satanás e seus anjos do céu. E Adão e Eva, eles responderam se sentindo confiantes, dizendo que não iam cair, que eles amavam a Deus, que não iriam pecar e que iam continuar com Ele eternamente. Mas um dia Eva estava andando pelo jardim junto com Adão. E distraída, olhando as coisas que Deus criou, admirando a natureza, ela acabou se separando de Adão e se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente encontra aquilo que aconteceu descrito em Gênesis 3, verso de 1 a 6. Vamos ler juntos? E diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. E assim, Adão e Eva caíram em pecado. Quando Eva comeu do fruto, ela esperava, ela sentiu como se ela tivesse ascendido à posição de anjos. E ela correu alegremente contar para Adão aquilo que tinha acontecido. E Adão, quando viu o que aconteceu, ele sabia que Eva teria que morrer. Porque Deus havia dito para eles que se eles comessem do fruto, eles teriam que morrer. E Adão, então, decidiu comer o fruto por amor a Eva.
e morrer junto com ela. Quando isso aconteceu, por um momento Adão sentiu as mesmas coisas que Eva sentiu, mas então bateu um desespero, a sensação de separação de Deus, e ele entendeu que aquilo que ele havia feito tinha sido completamente errado. Antes eles eram cobertos pela glória e pela luz de Deus. Não sentiam frio, o clima era perfeito. Então eles passaram a sentir frio e perceberam que eles estavam nus. A glória de Deus que os cobria tinha deixado de estar lá. E eles foram e se cobriram com videiras. E Deus então veio os visitar. E quando isso aconteceu, eles sentiram medo e se esconderam. Mas Deus veio e eles não morreram instantaneamente, mas eles foram castigados e foram expulsos do jardim do Éden, para que eles não pudessem mais comer do fruto da árvore da vida e não pudessem viver eternamente. Satanás planejava que quando Adão e Eva pecassem, ou eles fossem junto com Adão e Eva salvos, ele e os anjos maus fossem salvos e voltassem para o céu, ou então que eles pudessem comer do fruto da árvore da vida que se encontrava no jardim do Éden e se tornarem possuidores da terra. Mas Deus mandou anjos para guardarem o jardim do Éden, para que o homem não pudesse comer do fruto do bem e do mal. E ele, em Gênesis 3,15, faz uma promessa. Vamos abrir a nossa Bíblia? E diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa era a garantia de que Satanás ele não teria controle absoluto pela vida de Adão e Eva e de toda a raça humana, que o ser humano, junto com Cristo, poderia lutar contra o pecado e, com a ajuda de Cristo, vencer o pecado e não ser dependentes de Satanás. Mas esse não foi o único plano de Deus. Deus e Cristo se reuniram e juntos decidiram que Cristo viria aqui para esse mundo e morreria pelos nossos pecados e morreria a morte que era designada a nós. Não foi uma decisão fácil. Ellen White descreve que em uma de suas visões, o anjo que a guiava conta para ela que Deus não tomou essa decisão de forma fácil. Ele tinha que escolher entre o filho que ele amava muito e o ser humano que ele também amava demais. E ele escolheu que, junto com Cristo, enviar o Filho para morrer por nós. E a gente lê um pouquinho mais sobre isso na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 5, do verso 18 ao 19. E diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Então Deus, ele por meio de Cristo se reconciliou conosco. Ele não mais podia se encontrar com Adão e Eva como ele fazia antes da queda do ser humano. Ele, por meio de Cristo, ia criar uma ponte entre o homem e Deus para ultrapassar o abismo que o pecado criou. Vamos abrir a Bíblia em 1 João 3, 8? E diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, Cristo ele necessitava vir ao mundo como homem, viver como homem, uma vida sem pecado, e destruir o pecado e vencer a morte. Os anjos eles queriam ter vindo no lugar de Cristo para morrer por nós, mas eles não podiam, porque assim como a lei estava acima dos anjos,
quando Satanás e seus anjos pecaram, a lei estava acima dos anjos quando os homens pecaram. E a lei fazia parte de Deus. E Cristo, então, ele veio como representante da humanidade, como Deus, como parte da lei, para cumprir a lei. A lei, ela não foi quebrada, ela foi cumprida com a morte de Cristo. E tudo isso foi explicado para Adão quando Adão sacrificou o primeiro cordeirinho, quando Adão fez o primeiro sacrifício, quando ele tirou a vida daquele cordeiro. Ele entendia que Cristo um dia viria e morreria pelo pecado dele, e que aquilo que ele estava fazendo era um símbolo daquilo que Cristo viria fazer. E Cristo então nos deixa uma promessa na Bíblia. E a gente encontra essa promessa em Malaquias 4:1. E a promessa é a seguinte: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Então, está chegando o dia em que Cristo virá e todo mal vai ser erradicado, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, Satanás e seus anjos já não tinham mais nenhuma chance. E o pecado, ele vai deixar de existir. E vai ficar provado de uma vez por todas, para todas as criaturas, de que Deus, ele é um Deus justo, misericordioso, amoroso. E que a sua lei, ela nos protege. E que não há como viver de outra maneira. E uma curiosidade para vocês. A White conta em uma de suas visões que ela recebeu asas e viajou para outros mundos. E ela conversou com um habitante de outro mundo e perguntou para ele que ela estava vendo duas árvores semelhantes às árvores que ela tinha visto como a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela perguntou para ele se aquela era uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele fala que sim, mas que diferentemente da humanidade, eles não haviam caído em pecado e eles não haviam comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Satanás, antes de tentar a humanidade, ele tentou outros mundos a caírem em pecado e desobedecerem a Deus também. Esse é o nosso vídeo de hoje. Fica o desafio dessa semana. Entra na nossa descrição aqui do vídeo e participe conosco. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no nosso canal. E eu espero vocês semana que vem.